Só que a minha mãe tinha uma outra família, que eram os meus irmãos mais novos, que um deles está aí na rolagem, o Arnaldo. E então eu resolvi voltar, né, para casa. E para mim aquilo ali foi um fracasso total, porque eu queria aprender outras experiências, eu queria aprender a ser uma advogada, uma professora bem-sucedida, algo maior. E eu voltei da mesma forma que eu fui. E eu fiquei muito assim frustrada, né? Porque eu tive que deixar os meus sonhos para trás e vir embora daquela cidade, né? Isso foi em Salvador, Bahia. E aí aos 17 anos, eu retornei e comecei a estudar novamente, né? Para terminar os meus estudos. Aí terminei os meus estudos, né? O ensino médio completo, me formei para professora. Eu sou professora, gente, também. Eu tenho magistério. Eu acho muito linda a profissão, mas eu só exerci no meu tempo lá da Bahia, né? E aí, depois, aos 20 anos, aos 19 anos, eu engravidei do meu primeiro filho e eu estava estudando ainda para completar o ensino médio. E em seguida eu tive o meu outro filho, mais novo, que a diferença deles é meses. Um tem 26 e o outro tem 25. E eu tive que terminar os meus estudos, né? E cuidar deles, né? Cuidar deles. E aí começa a minha trajetória, né? Através desse momento, né? Perfeito. Então, só para recapitular, você saiu para trabalhar aos seus 15 anos, você passou uma faixa etária de uns 2 anos, mais ou menos, Isso, quando você completou 17 anos e voltou aos seus estudos, isso. certo? E para concluir, então você se tornou mãe muito cedo, seus Sim, 19 para 20 anos, mais ou menos, isso. nessa faixa etária. Perfeito. Ele está bem incluso nas perguntas aqui, mas tá tudo ok. Ah, a minha próxima pergunta para você, já como você se tornou mãe cedo, como foi conciliar sua maternidade e todos os desafios que você enfrentou? Olha, foi muito desafiador, né? Porque, igual eu falei para vocês, né? Que os meus pais se separaram e eu tive que aprender tudo sozinha. Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu não sabia muita coisa, eu não sabia como era que dava à luz, eu não sabia como era que cuidava de um bebê, muitas coisas eu não sabia. E eu não tive orientação de ninguém, porque é, era assim, eu reservei, é a palavra, né? Ao meu mundo, eu me fechei ao meu mundo. Eu não quis compartilhar com outras pessoas, né? E aí, depois, quando eu tive meu primeiro filho, eu ainda estava estudando. Eu tive que aprender a ser mãe, tive que aprender a ser esposa, que eu também não sabia. E também, naquela época, o trabalho era muito difícil, só trabalhava quem tinha costa quente, né? Como diz hoje nos dias atuais. Nessas cidades pequenas é assim, né? Que a gente não. Se a gente não tiver um costa quente para nos ajudar, nos auxiliar e nos dar uma oportunidade, a gente não consegue trabalhar e ter uma vida digna, né? Então, no interior é tudo muito mais difícil. A vida é mais sofrida, as coisas são mais caras, né? Mas quando eu tive o meu filho mais velho, a minha mãe estava aqui, que ela fazia tratamento, né? Que a minha mãe tinha diabetes, pressão alta e tinha também uma hérnia, né? Que foi o que causou o falecimento da minha mãe, né? Então eu tive que aprender a lidar com essas adversidades. Eu não sabia nem como que era trocar uma fralda, cuidar de uma criança. E eu tive que aprender tudo isso.
Aos 20 anos, eu tive o meu outro filho. Ele hoje tem 25 anos. E quando eu tive ele, eu já estava finalizando os meus estudos, né? Já estava finalizando o magistério, já estava finalizando. E quando eu tive ele, a minha mãe já estava lá, então a minha mãe me deu um suporte, mas do meu filho mais novo eu não tive tanto suporte por causa que meu pai morava aqui em São Paulo, minha mãe estava aqui fazendo em São Paulo fazendo tratamento e só tinha o meu padrasto, né, que cuidava dos meus irmãos mais novos e a família do meu pai. Mas aí eu não queria incomodar ninguém, porque eu sempre fui independente. Então eu tive um casamento assim frustrado, né? Eu tive que desde muito cedo aprender como é criar um filho sobre as adversidades, né? E aí eu fui trilhando esse caminho e consegui trabalhar. E depois o meu casamento não deu certo em uma certa etapa, né? Porque eu sofria violência doméstica. E aí, enquanto eu não conseguia me sustentar sozinha, eu me sentia obrigada a cuidar, a aguentar aquelas violência, né? Aquele sofrimento todo. Uma certa vez, Deus colocou um anjo na minha vida, né? Políticos lá, e eles me deram uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E aí eu fui trabalhar. Minha mãe cuidava dos meus filhos quando eles eram pequenos para mim trabalhar. Eu ia trabalhar, passava a semana toda na zona rural e voltava para a cidade no final de semana. E, e aí eu disse para mim mesma, eu falei, hoje eu estou tirando estou me dando de presente a minha sentença, né, de liberdade, o meu alvará de soltura, né? Eu tô hoje fazendo a Lei Áurea para mim mesma. E aí, assim foi, né, minha trajetória. Eu comecei a trabalhar, eu ensinava 2 turnos, e aí fui conciliando as minhas coisas. Depois eu fiquei um tempo desempregada, né, porque na cidade assim, é contrato, você trabalha com contrato. Quando acaba, você tem que renovar. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, arrumei num hospital, lá, né, na limpeza. E eu sobrevivia desse dinheiro que eu ganhava no hospital. E a minha mãe me ajudava a cuidar dos meus filhos, porque eles eram muito pequenos ainda, né? Eram bebês. E aí em 2006 eu vim pra cá, pra São Paulo, porque eu queria. Era meu sonho também, conhecer São Paulo. Se eu soubesse, fazia tanto frio. E aí eu vim pra cá, trouxe eles e tô aqui há mais de 20 anos. Grande reviravolta, né? Saiu do interiorzinho, foi para outro estado, né? Conheço bem essa história porque eu vivi isso, particularmente vivi, né? Um pouquinho do que você viveu. Já trabalhei muito, nossa, já trabalhei até em lavoura, né? Ajudando minha mãe, também aprendi com a minha avó materna, né? Na verdade, acho que eu aprendi muita coisa muito pequena. Eu digo a minha filha de 11 anos que ela não tem a experiência que eu tive. As crianças de hoje em dia não vão saber a experiência, né? De pegar no pesado cedo. Hoje eles têm a experiência de saber o que é a internet, que é as coisas dentro de casa. Agora, fora de casa, gente, Exatamente. era suor, era cansativo, era um andarilho o dia todinho pegando sol, né? Carregando coisa pesada. Pega aqui, Ingrid, carrega aqui, carrega lá, e eu lá sofrendo, magrinha, raquítica. E pegando ferroada de bicho, né? Nossa, mas tudo para manter o sustento da casa, Na né? minha, na minha cidade, Ingrid,
e Rose e os demais. Eu sei fazer várias funções. Lá na minha cidade, quando meus filhos eram pequenos, eu varria a rua, eu fazia serviço de gari, eu carregava entulho, no carrinho de mão, num sol de 40 graus, trabalhava na roça, com meus avós, quando eles eram vivos, eu trabalhava na roça, fazia faxina, trabalhava na limpeza, tudo que você imaginar, eu fazia. É, Coisas boas, assim, para manter o meu trabalho. Trabalhei de garçonete, tinha uma mulher lá que tinha um restaurante, ela sempre chamava eu e minha irmã pra gente servir, né, lá nos eventos, no restaurante dela. E sempre, eu sempre fui elétrica, então eu nunca consegui ficar parada esperando cair do céu. E o que cai do céu é só chuva, né? É verdade. É verdade, realmente. Me encontro muito na sua história, olha. Glória a Deus por isso. Sim. Minha próxima pergunta para você é: você criou os seus filhos enfrentando muitas dificuldades. Qual foi o momento mais difícil da sua jornada como mãe? Primeiramente, foi ter que criar eles dois sozinha, né? Porque quando eu vim para aqui, para São Paulo, eles dois eram pequenininhos. Então eu vim para o desconhecido. Eu não conhecia a cidade, eu não conhecia as pessoas. Aqui eu tinha parentes, né? Tinha meus irmãos, alguns dos meus irmãos e familiares, mas assim, cada um tem a sua luta, tem a sua trajetória, tem as suas ocupações. E aqui eu tive que se virar nos 30, como diz, né? Eu trabalhava de primeiro eu entrava nas firmas assim na limpeza e eu deixava os meus filhos na casa de um, na casa de outro. Pagava não, dava uma gratificação para as pessoas que cuidavam deles, né? Para mim trabalhar. E aí eu ficava 10 meses. Parecia uma coisa assim que era mandada, porque eu só ficava 10 meses em cada empresa que eu entrava. E um dia eu falei, oh Deus, eu vejo o Senhor em cada detalhe. Eu sei que eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, tô longe de ser e tô longe da perfeição. Mas o Senhor por tudo pode. Abre os meus olhos espirituais e me mostra o que está acontecendo. E assim aconteceu. Uma vez eu fui para procurar uma vaga de emprego e aqui tem a base aérea, não sei se vocês já ouviram falar. E era um sol de 40 graus nesse dia, que São Paulo estava quente nesse dia. Né? Fui para São Paulo, ou para a base, em busca de trabalho. E aí fui a pé e voltei a pé. Se eu não me engano, é uns 15 km, eu acho, a pé. Não tenho certeza que eu não tenho noção assim de dimensão. E aí, quando eu fui, eu não tinha tomado café, eu não tinha levado dinheiro para comer, eu não tinha levado lanche, nada, porque eu achei que ia ser rápido, né? E aí, quando eu voltei, e eu também não tinha e não quis pedir para ninguém. E aí, quando eu voltei, eu olhei para baixo da ponte, que embaixo passavam vários carros. E eu tava tão cansada de passar tanta dificuldade, né? De ter que criar meus filhos sozinha, sem ajuda de praticamente ninguém, só de Deus e de algumas pessoas, né, que me ajudava direta ou indiretamente. E eu olhei para baixo assim e falei assim, eu podia dar um fim em tudo agora, né? Olhei para baixo e pensei isso na minha cabeça. E aí veio uma voz, eu escutei como uma voz resplandecente no meu ouvido e disse: quem vai cuidar dos seus filhos? Eu estava sozinha naquele lugar. Só estava passando o carro, não tinha nenhum pedestre. E eu disse assim:
Senhor, eu não aguento mais carregar esse fardo. Se eu morrer, eles vão ficar bem, alguém vai cuidar. Mas eu não aguento mais, tô sem força. E aí eu escutei essa voz dizendo: quem vai cuidar deles? Eles precisam de você. Na hora eu tomei aquele susto, né? Aquele impacto. E eu tava cansada de ser mãe sozinha, de cuidar de duas crianças sozinha, porque eu tinha que trabalhar, cuidar deles e ser mãe e ser pai, tudo ao mesmo tempo. E aí eu olhei pro céu e o sol chega brilhava de tão quente que tava. E aí eu vim para casa andando, chorando horrores. E aí cheguei, tinha deixado eles na casa da minha comadre. E aí ela falou para mim, ela disse: Kátia, deixa os meninos aqui comigo porque eu vou arrumar serviço para você. Nessa época eu morava na casa do meu tio Samuel, né? Eu morei com meu irmão lá na casa dele e morei também na casa de um outro irmão meu, que a casa dele também era pequena, ele tinha dois filhos também. E eu morava na casa do meu tio Samuel, que foi uma das pessoas que muito me apoiou aqui, né? As pessoas da minha família também me apoiam muito. E ela disse: deixa as crianças aqui que eu vou arrumar um emprego para você. E aí ela arrumou um emprego para mim. E eu fui trabalhar e consegui alugar uma casa, né? E aí, até hoje, eu fui morar com meus filhos e até hoje eu morava com eles, né? Agora um casou, foi embora para morar em outro lugar e o meu filho mais velho, que agora eu vou ser vovó, de um menino chamado Arthur, mora comigo ainda, né? Mas eu creio que depois eles vão querer ter o cantinho deles só para eles, né? Porque eles agora vem um bebê, uma criança, então eles vão querer viver esse momento, né? Mas foram momentos assim muito turbulentos. Eu realmente tive vontade de não estar mais aqui nesse plano espiritual, nesse plano aqui, né? E sim no plano espiritual, de uma forma drástica, porque eu não aguentava mais sofrer, né? Não aguentava mais tanta. Mas aquilo ali eu sentia que era Deus me moldando, né? Porque eu não tinha experiência com Deus, eu não tinha experiência com as pessoas, eu não tinha experiência com a vida. E eu fui aprendendo, né? Eu sou muito curiosa, muito observadora, eu quero conhecer o desconhecido. Eu quero sempre estar aprendendo algo novo. Eu quero sempre estar atualizada das coisas. Então, eu muitas vezes acho que pequei por isso, né? Mas estou aqui firme e forte, meus filhos estão criados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Houve pessoas que me fortaleceram é, na minha jornada com eles dois, né? Que foi a minha família, algumas pessoas da minha família. Não foram todos, não. Não vou ser hipócrita e dizer que foi todos. Mas a maioria esteve comigo, cuidou de mim e me ajudou para que hoje eu estivesse aqui. Perfeito. Você falou que você já fez tudo um pouco nessa vida, né? Se fosse colocar numa empresa ali no seu currículo, a listagem é grande, né? Uhum. De quantas áreas você já trabalhou. Então, eu estou já nas terceiras e últimas perguntas, já para passar para a Rose. Então, vou te perguntar. Você trabalhou em várias áreas e nunca teve vergonha de começar de novo. De onde veio a sua força e determinação? Primeiramente, a minha força vem de Deus, sempre. E depois, os meus filhos, né? Eles sempre foram meu combustível. Porque eu sempre falava assim, meus pais se separaram e eu tive que viver longe de alguns dos meus irmãos, a gente não foi criado junto, né, a maioria. Nós não fomos criados junto e eu sempre dizia assim, eu não quero